Fala, meu querido, chegamos na questão número 6 da prova do ITA. Espero que você esteja acompanhando a resolução dessa prova, tenha tirado as suas dúvidas, se te trouxe até aqui esse vídeo algumas questões sobre principalmente hidrodinâmica, né? Um tema que fala que muitas das vezes no ensino médio é deixado um pouquinho de lado, mas não deixa de ser tão importante quanto todos os outros conteúdos de física. Espero que você compreenda esse exercício. Ele não é difícil, mas como muitas das pessoas deixam de lado, como eu disse, acaba se tornando um exercício que muita gente não sabe fazer, né? Então, o que ele está falando? Está falando que um fluido de densidade ρ, incompreensível e homogêneo, move-se por um tubo horizontal com duas secções transversais de área A1 e A2. Então, tá bom. Então, já vamos começar com essa informação aqui, que me fala que A1 é igual a 1 e o A2 é igual a K vezes A1. Então, existe uma relação entre eles em que K é uma constante real positiva e menor que 1. Ou seja, o que a gente pode dizer? Que o K faz com que o A2 tenha uma área menor. Então, se a gente pudesse arriscar aqui fazer um desenho, né, seria algo como isso. Ó, seria um maior aqui e aqui um pouquinho menor, né? Então, a gente poderia supor que fosse algo parecido com isso aqui. Vamos desenhar um pouquinho menor aqui e eu veria uma leve diminuição aqui. E seria mais ou menos isso que estaria representado aqui. Então eu diminuí um pouquinho, acho que eu deveria ter colocado um pouquinho mais para cá, né? Mas vamos fazer ele aqui. Aí ele tem uma boquinha aqui menor. Enfim, seria mais ou menos isso que ele está falando aqui para a gente, chamando essa área aqui de A1 e essa outra área aqui de A2. Por K ser menor do que 1, é uma fração daquilo que representa A1, né? Então ele é menor. O elemento com volume de fluido entra no tubo com velocidade V1, então essa velocidade V1 aqui é a velocidade com que ele entra, e tem a área A1. Tá bom? Então ele entra aqui com a velocidade V1 e sai na outra extremidade. O estreitamento do tubo acontece num curto intervalo de comprimento, muito menor que seu comprimento total. A cena alternativa contém a diferença de pressão do fluido entre os pontos de entrada e os pontos de saída. Tá bom. Então, acho que exemplo clássico de equação de continuidade, equação de Bernoulli, e que você, se souber o básico, né, acho que não tem grande dificuldade. Então, vamos começar falando sobre a equação da continuidade. A equação de continuidade fala que a vazão de água que cai aqui, que entra aqui, tem que ser igual à vazão que sai daqui, que a gente chama de equação de continuidade. E a gente pode escrever das mais formas variáveis. O que é mais comum a gente chamar como o Z1 é igual ao Z2. A vazão do lado 1 é igual à vazão do lado 2. Aí, como aqui a gente está falando de vazão, ele não deu a vazão, a gente escreve isso como a área 1 vezes a velocidade com que ele sai é igual à área 2 vezes a velocidade com que ele, com que ele sai, né, com que ele entra, é igual a área 2 vezes a velocidade com que ele sai. Então, isso aí a gente já tem essa ideia. Como ele falou que A2 é K vezes A1, a gente já pode substituir para relacionar as velocidades, né? Podemos falar que A1 vezes V1 é igual a K vezes A1 vezes V2. Boa. Quando a gente faz essa relação, a gente corta aqui e corta aqui. O que vai ser muito bom para a gente, por quê? Porque nós vamos relacionar isso com na equação de Bernoulli, a gente vai relacionar velocidades, então isso já ajuda e ajuda muito a gente. Então o V1 é K vezes V2. Como ele não falou nada, apareceu o K aqui nas respostas, então provavelmente ela vai aparecer nesse sistema. Aí, para que a gente possa encontrar aqui a relação entre eles, a gente escreve a equação de Bernoulli, que vai podemos escrever assim, que a pressão do lado 1, mais, aí a gente pode colocar a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura, mais a densidade, vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2. Isso do lado 1, né? É igual a pressão do lado 2 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura do lado 2. Coloquei aqui.
Aqui uma coisa boa é que não existe aqueles tubos que sobem nem tubo que desce, né? Um tubo aqui que está na mesma altura. Não, ele não disse que é um tubo horizontal, né? Então você vai ver que essa variável aqui nem vai importar para a gente. Mas a gente vai escrever a equação completa de Bernoulli para não ter problemas para você. Tá bom. Então quando a gente faz isso, como o tubo é horizontal, eu vou grifar isso, vamos colocar até de outra cor para ficar destacado para você. Podemos colocar aqui de verde, ó, um tubo horizontal, a gente pode cortar esses dois termos. Corta esse com esse. Por que horizontal? Porque eles estão na mesma altura, né? É a mesma densidade, estão sobre a mesma gravidade e estão na mesma altura. Então isso aqui não influencia. E aí ele quer saber a diferença de pressão que entra nos pontos de entrada e saída. Então o que ele quer de fato, né? Ele quer saber P1 menos P2. Diferença é subtração. Então é P1 menos P2. Então o que eu fiz? Eu só passei para lá esse termo e vou passar para cá esse segundo termo. Preciso de colocar o V1 aqui. Isso vai ficar como? Vai ficar que é ρ vezes V2 ao quadrado sobre 2 dividido aqui por... subtraído por ρ V1 ao quadrado sobre 2. Está muito perto do que a gente está querendo chegar. Por quê? Porque a gente já tem o que a gente está procurando. E agora a gente vai ter que relacionar, né, com o que sobrou aqui, que é o K. Então vamos fazer isso. Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil para você. Vou trazer essa informação aqui para baixo. Aqui P1 menos P2. Aí o que a gente vai fazer? Ó? O que temos igual? Né? O que é constante? ρ e 2 são constantes. Tem nas duas... nos dois termos. Então eu posso colocar eles em evidência. ρ sobre 2. Agora, esse outro aqui, que é V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, isso não aparece. Isso não tem aqui na solução. Mas eu encontro a relação entre K, que é muito bom. Tá vendo? Está tudo em função de ρ, V1 ao quadrado. E é a hora que a gente vai substituir, né? Nós podemos falar que o V2, e ele quis deixar em função de V2, então vamos isolar aqui V1. Ó. Vamos isolar V2. Se eu pegar essa equação, V2 é a mesma coisa que V1 sobre K. Certo? A gente deixar o V2 isolado aqui. Então o que a gente vai substituir? No lugar de V2, vamos colocar V1 menos K. Então isso aqui vai continuar sendo que P1 menos P2 é igual a ρ sobre 2. Abre parênteses aqui, né? E no lugar do V2, a gente vai colocar V1 sobre K. Tudo isso elevado ao quadrado. Vou colocar mais um parênteses aqui. Ao quadrado, menos V1 ao quadrado. Só vou fazer essa igualdade aqui melhorar para a gente deixar a resposta no final aqui. Então vai ficar ρ sobre 2. E aqui vai ficar como sendo ó, V1 ao quadrado sobre K. Vezes, né? Vezes aqui. Vezes V1 ao quadrado sobre K ao quadrado. Eu elevei os dois lados ao quadrado. Os dois lados não. O numerador e o denominador. Deixa eu arrumar esse troço aqui que está muito feio. Eu vou fechar o parênteses aqui também. Então está tudo multiplicando aqui. Vamos fechar o parênteses aqui também. Para que você possa entender com clareza isso. Pronto. Aí está vendo o que eu fiz? Ó? Coloquei o V1 ao quadrado sobre K ao quadrado menos V1 ao quadrado. Pronto. Quando eu faço isso, dá para a gente colocar de novo um termo em evidência. E aí a gente vai chegar na resposta. Então a resposta final é P2 menos P1. Aí o que a gente põe em evidência? O ρ sobre 2 e o V1 ao quadrado. O ρ sobre 2, ρ vezes V1 ao quadrado sobre 2. E aqui abre o parênteses, ó, que a gente vai ter. Quem que vai sobrar? 1 sobre K menos K ao quadrado, né? 1 sobre K ao quadrado, sobrou K ao quadrado, menos 1. Pronto. E aí, com isso, a gente chega na bendita da resposta que a gente estava procurando. Vamos ver se a gente encontra. Vou puxar um pouquinho para cá, bem ficar bonitinho para você. Que a gente procurou, deixou tudo em função daquilo que nós gostaríamos, que é na função da densidade, em função da velocidade V1,
e de função de K, que é a relação que ele deu, a constante que existe entre as duas áreas. Se você procurar aqui, vamos procurar, a melhor alternativa que nós chegamos é na alternativa 1 sobre K, essa daqui, né? Se você fizer deixar o K quadrado aqui, vai ficar 1 menos K ao quadrado. Faz o MMC desse termo que está dentro do parênteses, você vai ver que você vai chegar naturalmente nessa equação. Rho vezes V1 ao quadrado sobre 2, e aí coloca o K ao quadrado no denominador, passa dividindo, e o K quadrado por K quadrado dá 1, e passa dividindo o K quadrado por 1 dá K quadrado, vezes 1 dá menos K quadrado. Então nós chegamos na alternativa C aqui. Belíssima questão, viu? Então, não foi uma questão muito difícil para aquele aluno que estudou a hidrodinâmica, né? Mas um aluno que não tem, como não é muito abordado no ensino médio, naturalmente, mas ele não deixa de ser importante nesses vestibulares. Tá? Então, estude a equação da continuidade, a equação de Bernoulli, para que você esteja totalmente preparado. Não conte com a sorte. Você tem que chegar lá e estar preparado para qualquer que seja o exercício que apareça para você. Beleza? Mais uma questão aí da prova do ITA 2022, né, que a gente pode resolver aqui para você. Espero poder te ajudar. Qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui. Se esse vídeo te ajudou, dá um like aqui, se inscreve no canal para poder continuar essa quantidade de vídeos. Grande abraço, continue estudando e até a próxima.